Boa tarde, pessoal que está chegando. Olá, olá, para o nosso encontro da hora agora. Enquanto vocês chegam, vou falar um pouquinho sobre hoje, né? Nosso encontro de hoje. Hoje, agora às 19 horas, a gente vai receber o professor Flávio Cotrim. O professor Flávio, bom, ele é uma referência na ortodontia brasileira, né? Que ortodontista não conhece ele? E tô chamando ele aqui. E ele, gente, quando a gente convida, né, um professor, nessa ideia que a gente tá com a ortodontia na quarentena, eu sempre deixo livre o tema pro professor escolher. Ele chegou! E aí a gente decidiu, né, ele decidiu conversar com a gente sobre esses detalhes na remoção do aparelho fixo, ortodôntico fixo. É um assunto que eu sou apaixonada também, eu levo muito afinco, eu gosto de ensinar, porque não é de qualquer jeito que a gente tem que fazer. Tem todo um detalhe aí específico. E esse vai ser o assunto do professor Flávio. Bom, ele tem um currículo maravilhoso, né? Ele é especialista, mestre, doutor, diretor científico do Congresso SPO. Ele é do Instituto Velini, né, Flávio? Ele é professor lá, ele tem uma família toda na ortodontia, a sua irmã, o seu pai. É coordenador de cursos, né, de mestrado e especialização no Instituto Velini, editor da revista Ortodontia SPO e, enfim, um professor excelente aí, que eu tenho a honra de conviver também um pouco pela SPO. E eu vou chamá-lo agora pra gente conversar, tá, pessoal? Aproveitem que é muito especial essa live, essa reunião que a gente vai ter aqui, será muito especial. Vou te chamar, Flávio. Oi! Tudo bem, Flávio? Ótimo. Muito bom te receber aqui nesse projeto. Estou muito feliz por ter aceitado o convite. Obrigado a você pelo convite, Thalita. É uma honra estar aqui participando, vai ser ótimo. A gente bater um papo aqui. Muito aluno aqui meu assistindo, amigos, seus Que também bom. aqui. Que ótimo. Bem-vindo aí, pessoal. A gente está com essa última turma, tá bem legal. Essa semana a gente vai ter mais algumas lives. Então tá uma turma bem bacana mesmo, compartilhando a ortodontia, né? E como tá sua quarentena aí, Flávio? Como que tá? Tá bom, eu estou escondido aqui no interior faz um mês e saí de São Paulo no dia 19 e estou aqui escondido. Pois Vamos é, ver, acho né? que a semana que vem eu volto. Situação complicada, né? Então, Muito, muito complicado. E para a gente, para o dentista, é muito complicado, né? pois O é, nosso mas contato é próximo, né? muito próximo. A gente tem um fator de risco muito grande. Oi, Andréia! Andréia tá aí. Verdade. Então, como a gente tem que ficar em casa, né? A gente decidiu fazer esse projeto aí bem legal, tem uma boa repercussão. E aí é muito legal falar com você aí nessa próxima horinha, um pouquinho de Que ortodontia. bom. Que ótimo, que ótimo. Bom, acho que a gente pode começar então, né? Vamos lá, vamos lá. Quer falar um pouquinho do tema? Por que você escolheu esse tema? O que você acha importante para passar para o pessoal antes? Então, é um assunto curioso, porque quando nós fomos escrever nosso livro clínico, nós não encontrávamos na literatura um livro que falasse como remover o aparelho. Então a gente via assim, páginas e páginas de como instalar o aparelho, páginas e páginas de diagnóstico, muito material sobre fio, sobre mecânica, e na hora de remover falava assim, remove o aparelho. Então nosso aluno não tinha esse detalhamento, esse protocolo de como remover o aparelho. Então a gente começou a pesquisar, aproveitou algumas pesquisas que nós já tínhamos nessa área e transformamos isso em um capítulo que depois virou aula. Você está ouvindo bem, Thalita? Não está cortando, não? Tá cortando um pouco. Tá cortando um pouco, mas não tá, mas dá para entender, dá para ouvir sim. Tá bom. Então tá bom.
Você tá no Wi-Fi? Você tá no Wi-Fi? Tô, tô. Às vezes o 4G é melhor. Tá? Às vezes o Não, mas 4G é aqui melhor. A tô. conexão. Ah, interior não dá. Mas tá ótimo, dá pra ouvir sim. E hoje, domingo, a plataforma tá mais sobrecarregada. Talvez seja isso também. Eu vou tirar. Oi, melhorou? Sim, tá ótimo. Tá. Vambora. Internet é assim, né? Domingo, É, então. sempre tem. Bom, legal, você Então, falou isso. foi isso. A gente imaginou que seria uma parte interessante para a gente criar um protocolo e conseguir, com isso, ensinar os nossos alunos de uma maneira mais adequada. Que legal. Então, bacana. Então, praticamente você vai falar um pouquinho sobre esse capítulo, essa parte do livro de vocês E- também, que está e- bem explicado. E o livro de vocês é referência, né? Os livros na Então, ortodoxia brasileira. a gente está agora finalizando uma segunda edição do nosso, aliás, a terceira do livro clínico, a sétima do livro de diagnóstico. Então, a gente está sempre atualizando. Está uma no forno aí para sair agora. Muito bom, muito bom. Bom, então vamos lá, né? Quais são os pontos que devem ser observados antes de se remover o aparelho fixo? Conta pra gente, Flávio. Então, o que a gente comenta no livro, Thalita, é assim, que não é só chegar e remover o aparelho. O paciente está louco para remover o aparelho. Muitas vezes o ortodontista quer tirar logo aquele aparelho, que o paciente já está há muito tempo, já está cansado. Mas só que a gente tem que enfatizar que é um momento importante, que a gente atingiu um ideal de função, de mastigação, e que a gente buscou durante todo aquele período, 1, 2, 3 anos, e está chegando a esse momento. Então, eu acho que não é só abrir a champanhe e fazer a festa. Eu acho que é um pouco mostrar a importância daquele momento, da gente estar atingindo um equilíbrio funcional, fisiológico. E ao ressaltar isso, a gente valoriza o nosso trabalho. Eu acho que isso é importante, né? Perfeito, muito bom. Eu também concordo com isso. Às vezes, nós também não vemos a hora de tirar o aparelho do paciente algumas vezes, né? A gente, ambos ali, não vê a hora de remover o aparelho. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta ao longo da aula, depois a gente responde, tá? No final. Então, podem mandar aqui pra gente que a gente responde depois. Bom, legal. E como que a gente faz? Qual a sua sequência ou qual é o protocolo que você definiu inicialmente, por exemplo, nas bandas? Como que você Então, antes de, vamos dizer, só para começar, né? Então, assim, antes de remover, a gente faz? faz análise, a gente faz eu costumo na aula dividir assim para os alunos, antes de remover, durante a remoção e após. Então, Tá, antes de remover o aparelho, o que a gente costuma fazer? A gente costuma, caso aquele tratamento tenha sido um tratamento que movimentou muitos dentes, a gente faz uma radiografia panorâmica. Não é meu protocolo de fazer de 100% dos pacientes, mas para aqueles pacientes que a gente tracionou um dente incluso, que a gente fez uma retração, uma mecânica mais complexa, eu sempre faço uma radiografia panorâmica prévia. Daí, uhum. durante esse processo de estudo, isso ainda com o aparelho, eu faço uma avaliação com carbono para ver como está a oclusão do paciente, porque não adianta você ver o aparelho e falar, nossa, falta guia canino. Daí já removeu. Então é hora da gente checar as guias, checar os pontos de contato, se for o caso fazer uma dobra, se for o caso usar um elástico, alguma coisa para melhorar a oclusão e tentar distribuir o melhor possível os contatos oclusais, dar o guia anterior, dar o guia de canino. Então, a gente procurar equilibrar a oclusão do paciente antes de remover o aparelho, porque Sim, depois perfeito. é fato, né? Uhum. E nesse período também, eventualmente, a gente fazer ajustes, até muitas vezes eu desgasto o aparelho, eu desgasto aletas, porque a oclusão começa a ficar tão Isso. ajustada, encaixada, que
que o aparelho começa a atrapalhar. Então é hora da gente fazer pequenos desgastes, ajustes e fazer uma prévia do ajuste oclusal que vai ser feito lá na frente, né? Perfeito, muito bom. E a questão das guias, né, é algo fundamental. Não tem como terminar uma ortodontia sem guias funcionais. E o que é curioso, Thalita, eu tive conversando recentemente com professores de prótese. A gente trabalha numa clínica multidisciplinar. Então, eu trabalho com a minha esposa, que faz dentística, com profissionais de prótese, de implante, de odontopediatria. E uma coisa curiosa é que, principalmente os protesistas, que lidam muito mais com oclusão, porque o trabalho deles destrói caso tenha algum problema, né? Eles falam da importância do guia anterior. Então, eu sempre procuro ajustar bem o guia anterior, ter um bom guia anterior, porque o guia anterior é que vai salvar os dentes ao longo do tempo. Você vê que muitos pacientes nossos chegam no consultório com mordida aberta e é quase que certo que vai ter fraturas, tratamentos endodônticos nos dentes posteriores, porque eles estão sobrecarregados. Então, a sobrecarga do posterior é que leva a essa fratura, né? E nada como o guia anterior para aliviar essa sobrecarga. Legal. E eu costumo dizer também que a biprotrusão também é muito difícil, muitas vezes, você conseguir essa guia, né? Então, tomar muito cuidado. A inclinação tá incorreta, né? A inclinação dos dentes. Não dá, às vezes, em máxima tá ok, mas não tá funcionalmente legal ali para terminar o caso. Por isso vem aí a E é importância. curioso como, assim, os pacientes desconhecem isso e muitos colegas, mesmo sendo dentistas, falam, nossa, mas é tão importante assim? É tudo, é toda importante. É mais do que a importância estética, o de alinhamento, né? Eu acho que por mais que a pessoa aprenda isso, não cai a ficha, Flávio, eu não sei. Eu percebo isso, eu dou curso para especialista. E toda vez que eu falo isso, não, parece que não cai a ficha. Eu falo, gente, a partir de amanhã, no seu consultório, faça o paciente, faça as guias funcionais dos seus pacientes, você vai pegar muita coisa, né, para você não perder tempo e já começar a trabalhar na parte funcional. Às vezes é o erro que, né, Thalita? Às vezes o erro é que vai lá na frente, quando der o problema, que o paciente, que o aluno vai falar, nossa, é mesmo. Bem que minha professora falava. Muito bom, muito bom. E esse protocolo é legal, também peço panorâmica antes. Na verdade, eu peço para todos os casos, eu peço panorâmica sempre. Legal. Legal. Ótimo. Essa parte funcional já falou bem, né? Vamos para a próxima pergunta? Vamos? Então, como que são os passos agora para a gente remover? Como que é a sequência, o protocolo? Como que você... Olha, quando a gente dividiu, a gente desenhou assim. Remoção de bandas, remoção de bractes e depois remoção do remanescente adesivo e polimento do esmalte. Então, remoção de banda, na verdade, é muito tranquilo. Remover banda não é um grande problema em ortodontia. A gente tem que usar um bom alicate removedor de bandas. Em geral, eu indico para os alunos a ponta ativa do alicate, a ponta metálica, reta, não pontuda, porque a pontuda pode arranhar o esmalte, deformar a banda. Então, uma ponta reta, mas tranquilo. Daí, o problema maior vai ser na remoção do bract. E aí que eu vejo a maior parte dos erros. Eu não sei como que você recebe seus alunos. Muitas vezes a gente recebe alunos que já trabalham em clínicas, trabalham em consultórios e já tem o vício de remover o aparelho de alguma forma. Eu vejo muitos colegas removendo o aparelho com tesoura para ouro, Alicate amarrilho. com alicate amarrilho. Então, o problema maior de remover, um caso foi muito didático para mim, que foi o caso de um paciente que eu coloquei o aparelho fixo cerâmico, o melhor que existia na época, um aparelho muito caro, em um garoto de uns 18 ou 20 e poucos anos, um garoto forte, musculoso, e que foi com a mãe, e a mãe insistindo para ele usar o aparelho e ele não querendo muito. Então eu coloquei o aparelho fixo superior e ele retornou depois de 3 semanas ou um mês no consultório. Na hora que eu olhei a boca do garoto, eu achei que tinha colado o aparelho. Cadê o aparelho? Eu olhei assim. Daí fui pegar a ficha clínica e estava lá, colagem. Voltei na boca,
sem bract. Ué, Pedro, como é que você tirou isso? Ele falou, ah, eu arranquei com o lápis. Do que? Como assim? Eu falei, exatamente, falei, como assim? Daí eu até pedi para ele, falei, ó, Pedro, tô aqui esse lápis, fotografei para colocar na aula. Então ele colocava o lápis e mordia. Gente, essa eu nunca tinha ouvido. Nunca tinha ouvido. Então, daí esse paciente me ensinou uma coisa importante, Thalita, que qualquer um remove bract. Não precisa ser especialista, não precisa ser dentista. Qualquer um. Remover, destruir é fácil. O negócio é remover. Ah, mas quando ele removeu, saíram fragmentos de esmalte. Então, pedaços de esmalte saíram junto com o bract. Então, Uhum. a questão que a literatura se preocupa, a questão que a gente se preocupa no protocolo é remover bract com qualidade, sempre destruir os dentes. Porque remover bract destruindo esmalte é fácil, concorda? Pois é. Uhum. Eu costumo dizer que arrancar é fácil, remover com qualidade, que é isso aí. Exatamente, exatamente. O Então, Júlio tá daí a aí, gente... ó. Mandou um abraço pra gente. Júlio, Quem? o Gurgel, Júlio Gurgel, tá aqui. Ah, manda um abraço para ele. Você está vendo aí, Gujão? Beijinho. Muito. Então, remover com qualidade é sempre mais difícil, né? Uhum. E o que que a gente tem preconizado, então? Olhar na literatura os métodos. Então, um dos pontos, todo aluno que pratica alguma coisa de ortodontia já tem lá o alicate removedor de brackets. O que que é esse alicate removedor de brackets? É um alicate que, teoricamente, Thalita, ele deveria entrar, a pontinha ativa, deveria entrar entre a base do bract e o esmalte. Só que não Uhum. tem espaço. A base do bract está tão justaposta que não existe espaço para entrar uma ponta de alicate aqui. Então, o que acontece em geral é que o profissional apreende a base do bract e faz um movimento qualquer com o pulso para arrancar o bract com uma força de cisalhamento, que é dolorida para o paciente, que Sim. é arriscada para o esmalte. Então, o que a gente tem feito é indicar uma pinça específica, um revólver específico para remover bract. Uhum. Eu não sei se vocês usam nos cursos na SPO, mas eu sempre recomendo. É uma pinça que a original é da 3M. Ele parece um revólver com Ah, o uma. revólver? Uhum. Isso. E existe para vender, inclusive no Brasil, pela ZAT. Se você entrar Uhum. no Mercado Livre, alguma coisa, o pessoal vai ver. Então ele tem uma alça que apreende uma maleta do bract e traciona, sem Uhum. risco para o esmalte. Então a gente tem uma facilidade muito maior para remover esse bract. Legal. Então, Eu, eu não costumo usar o revólver, não, mas a gente lá tem uma professora que sempre usa o revólver. Legal. eu uso em 100% dos casos, é assim, eu percebi que os pacientes, muitas vezes, eles têm medo, têm... alguém já falou que dói remover o aparelho ou que incomoda. E quando eu aplico aquele revólverzinho para remover bracket, o paciente fala, nossa, é só isso. E É. realmente, como ele apoia, porque eu não sei se os colegas já viram, esse dispositivo ele tem duas pontas que apoiam no esmalte e um laço que traciona o bracket. Então, como Uhum. ele está apoiando as duas pontas na face do dente, o dente não tem torção, o dente não sofre deformação. E daí Legal. é mais indolor, é mais fácil para a gente remover e menos incômodo para o paciente. Legal. A Cris está perguntando se tem um nome específico para poder comprar. Olha, é pinça removedora ou revólver removedor de brackets. O original desse material é 3M. Só que a Uhum. 3M não fez até hoje, não conseguiu até hoje uma autorização da Anvisa para venda aqui no Brasil. Então Ah, existe uma outra alternativa, um genérico que é da ZAT, mas que funciona muito bem. É excelente. Então, deixa eu ver se eu consigo pegar uma foto aqui. é uma pinça removedora de brackets ou alicate removedor de brackets da ZAT. Legal. É mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma foto.
aqui para eles verem. Mas é só procurar no Google, né? Ó. Porque estava difícil. Vamos ver se dá para ver isso aqui, né? Não, não é. Não, Não não é. é esse? Tem Não. aí? Coloca Zat, pinça removedora de bract. Vê se você consegue encontrar. Pinça ou alicate. Acho que pinça. Vamos ver. Não, não tá abrindo, não. Deixa eu ver. Tem algumas, mas não tem o nome Zat. Ah, achei um transparente aqui. Isso, esse aí. Esse aí mesmo. Deixa eu ver se consigo abrir. Legal você dar essa dica. Muito bom. Achou aí? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse mesmo. Esse aqui, mesmo. né? Ótimo, ótimo. Esse aqui, pessoal, olha. Zat, É. tá? Isso. Custa R$ 130 e poucos reais. É um dispositivo barato e que é bem interessante o colega ter. Alguns anos já que eu só uso esse. Tem outras marcas também, mas é legal. Esse daqui da Zat eu não conheço. Legal. Sim. Muito bom. E então, para o bracket metálico e estético, os dois você indica? Não, para o bract metálico eu uso essa pinça. Para o bract estético, a gente tem o problema que nem sempre o bract estético tem um sistema de remoção adequado. Então, hoje, quando eu vou comprar uma boca de bract estético, a minha primeira preocupação é qual é o sistema de remoção. Por quê? Porque colocar é fácil. No dia de tirar, vira uma briga. Aquele bract que é de cerâmica fraturado na boca, como se fosse caco de vidro, daí você tem que desgastar bract por bract, ou então fazer muita força. Então, me incomoda muito essa remoção aleatória do bract estético. Então, eu tenho usado sempre bracts que têm um sistema de remoção, isso é, que o fabricante planejou como remover. Então, existem bracts que a base é plástica, apesar do bract ser cerâmico, por exemplo. Então, o bract tem a qualidade da cerâmica, não mancha, não estraga, aguenta as torções, o torque, mas é um bract com a base plástica, o que facilita a remoção. Ou então a gente vai para um bract todo cerâmico com o sistema de remoção. Eu costumo usar um sistema da 3M, que vem uma pinça, um alicate específico para remover o bract cerâmico. E o bract, ele tem, você sabe, você também usa, ele tem aquela ranhura na base do bract que facilita a fratura, né? Então, a gente Chama consegue... linha de microfratura. Bem... Isso. Essa linha de microfratura, ela foi desenhada, foi planejada para o bract fraturar. E ao fraturar, ele desloca e se afasta do dente naturalmente. Então, eu acho muito interessante esse desenho de bract. Tenho procurado sempre usar isso nos meus pacientes. Porque, novamente, eu não quero na hora da remoção, que é aquele momento glorioso, ficar lá brigando com o paciente, um tempão com alta rotação, com risco de danificar o malte. Então, a gente sempre tem optado por esses bracts, que apesar de mais caro, tem essa qualidade. Eu sempre falo também nas palestras de estética que a gente tem que olhar um aparelho pensando na finalização também, né? Nesse tema, você acha importante o adesivo ortodôntico também, Flávio? Para remoção? A gente até fez umas pesquisas, a gente orientou algumas pesquisas no mestrado sobre a avaliação dos adesivos. Todo trabalho de pesquisa mostra assim, o Transbond XT é o padrão ouro. Os demais padrões, os demais adesivos são comparados com o Transbond XT. E a gente fez uma pesquisa, até um dos professores que trabalha conosco, o Roberto Huang, ele fez uma pesquisa comparando o Transbond XT com resinas restauradoras, com resinas normais. O que ele notou na pesquisa dele? Que quando você usa uma resina com baixa carga, a colagem é boa,
do ponto de vista de adesão, e a descolagem é adequada também. O problema é você usar uma resina que não é ortodôntica, uma resina restauradora, com muita carga, uma resina para dentes posteriores, por exemplo. Essa carga excessiva, ela produz uma adesão que pode ser aumentada e remover, no caso dependendo da técnica que o profissional usar, remover fragmento de esmalte. Então, é Perfeito. contraindicado essas resinas restauradoras de posteriores. Agora, o mercado, até pouco tempo atrás, era muito ruim em resinas ortodônticas. Muito ruim. Você não conseguia uma resina que desse a qualidade de adesão do transbonde. E a facilidade de remoção, que tem que ter as duas faces, né? Ele tem que aderir bem Pois durante é. 2 anos e sair fácil. Aí bem. Então, agora eu tenho usado bastante da American Orthodontics, eu tenho usado a resina, chama Brace Paste, é uma resina nova de adesão da American Orthodontics e que tem dado excelente resultado. Eu tenho gostado bastante. Então, criei uma outra alternativa porque estava difícil ficar só em uma marca, né? Que legal. Deixa eu ver se eu tenho. Brace Paste. Legal. Isso. Eu costumo usar a Transbond mesmo. Mas é legal ter uma outra alternativa boa também, né? E é super importante, né, Flávio? Essa parte de Claro, adesivo ortodôntico claro. tem E que. as resinas, essa Brace Paste, ela tem até um rastreador ultravioleta que te ajuda, dependendo se você tiver uma caneta com luz ultravioleta, ou mesmo que seja um chaveirinho com luz ultravioleta que você aponte, você vai enxergar o que é resina e o que é esmalte. Ajuda a distinguir o que é resina e o que é esmalte. Isso. Essa aí mesmo. Da American Orthodontic. Muito bom. Isso aí. Nós estamos um marqueteiro hoje, hein, Thalita? Pois é. Ortodonte, 3M. Tem que falar, né? Eu falo, não tem como não falar, porque é o que a gente tem Não, pra. porque a gente é dependente do material. Não adianta, a gente não consegue Não é? fazer qualidade se não usar o material de É. qualidade. Lá na USP a gente até fala isso, porque nas pesquisas, né, a gente tem muita preocupação com isso. Mas o professor mesmo falou para mim, falou, Thalita, não tem o que fazer, a gente tem que usar material. E acaba Claro, que faz parte, né, do nosso... claro, claro. Muito bom. Mas a questão de, na remoção, Flávio também, você tem algum protocolo para... Você costuma usar levante de mordida? Você faz levante? Sim, faço. E qual é o momento que você remove esse levante? Eu gosto de levantar e deixar pouco tempo. Eu não gosto de deixar muito tempo. Legal. Uso a mesma broca que eu uso para remover o excesso de resina de colagem. Então, vamos dizer, colocando como ideal, o ideal seria, ao remover o bract, toda a resina, até foi engraçado, esses dias eu estava dando uma aula, agora, anteontem, dando uma aula para um grupo da Bahia, sobre remoção do aparelho. Do Marlos, né? Do Marlos, exato. Uhum. E quando a gente pergunta para os alunos como deve ficar a resina quando a gente remove o aparelho, Isso. os alunos sempre falam, a resina deve ficar toda no bract e nada no dente, que é o sonho, né? Você tirar, já vem bract, resina, tudo. E, na verdade, não. Na verdade, o ideal que as pesquisas mostram é a resina ficar aderida ao esmalte. Daí a gente vai remover a resina, Perfeito. seja a resina de levante, seja a resina de colagem, a gente vai remover com um sistema adequado e não na força de remoção do bract. Perfeito. Então, Então, a gente já pode chegar na última pergunta, que é como você faz para remover a resina residual do dente? então, daí, o que a gente costuma fazer? Eu aprendi, Thalita, quando eu comecei a fazer ortodontia, o pessoal fazia remoção de resina com instrumental de pério, com alicate sacabanda. Existe para vender no mercado alicate sacabanda com ponta de vidia para facilitar a remoção da resina. Só que remove a resina e arranha o esmalte, estraga o esmalte. Então a gente procura sempre usar pontas multilaminadas. Eu gosto das pontas multilaminadas com 8 a 12 lâminas. Eu não gosto com muita lâmina,
porque senão ela esquenta muito e remove pouca resina. Então, 8 a 12 lâminas. As marcas que eu mais gosto são Jet e Comet. São as duas marcas que eu mais gosto. Até se você quiser abrir no seu computador aí do marketing. Multilaminada o pessoal conhece, né, pessoal? Não precisa. A pistola e a resina, não. Então, eu costumo usar a ponta da Comet. A Comet que eu uso é a H22GK. H22GK. É uma ponta com 8 lâminas, muito boa. E daí eu trabalho sem água. Vê se acha aí no nosso computador do marketing. H22GK, da Comet. Então, daí eu uso sem água, sempre com uma auxiliar me ajudando, jogando um pouco de ar para refrigerar o dente. Mas, ao fazer isso sem água, eu enxergo melhor o que é resina e o que é esmalte. Achou aí? Não. É um desenho, ó. H22GK, não é essa? Não. Não é essa? Bom, é H22GK, pessoal. Ó, vou te mostrar aqui, ó. Você tem foto aí? Pra ver aí? Não, põe um pouquinho mais para baixo. A tela. Aí. Essa aqui. Peraí, Comet, essa aqui. Jet, ó, Comet. Viu aí? Sim. Deu para ver? Sim, dá para ver. Ótimo. Essa daqui. E daí, Thalita, eu uso então com um contraângulo redutor. Isso não é obrigatório. Mas quem tiver o contraângulo redutor para uso no consultório é muito interessante, porque o baixa rotação vibra muito, incomoda o paciente. O alta rotação é muito rápido, é muito agressivo. Se você não controlar a velocidade, ou no pé, ou por exemplo, eu tenho no consultório um que é um pedal lateral, que é difícil controlar a velocidade. Então, o contraângulo redutor, ele é 1/5 da velocidade do alta rotação. E não vibra nada, nada. Então, a gente remove usando o contraângulo redutor. Existe contraângulo... Tem gente que chama de redutor, tem gente que fala multiplicador. Mas ele é tudo alta rotação. Existe da Cavo, existe da Cirona. E daí eu coloco a broca de alta, essa ponta da Comet, multilaminada, e removo com essa velocidade máxima do redutor, o que é interessante. Tá? Depois que eu removi, daí a gente vem com borrachas de polimento. Então isso é outra coisa que antigamente não se falava disso, ninguém falava em usar borracha de polimento. Então, depois a gente dá o polimento com borracha, o que dá ao esmalte uma textura muito mais bonita, um brilho muito mais bonito, quando comparado com a remoção só com pontas multilaminadas, né? Então fica um esmalte bem natural. E daí a gente tem uma fase de pós-remoção. Então, eu removi o aparelho ortodôntico, dei o brilho no esmalte com essas borrachas de polimento, do espelho, daí o paciente vai ver, vai festejar aquele momento, né, o aparelho removido, e o ideal é que o esmalte seja exatamente como era no início. Os demais seja exatamente como era no início. Os caninos seja exatamente como era no início. Os caninos e polimerizo é que eu venho e colo os demais dentes. Por quê? Porque seja exatamente como era no início. Depois que eu colo os caninos e polimerizo, é que eu venho e colo os demais dentes. Por quê? Porque daí eu consigo, com essa força mesmo que eu uso do microbrush, eu consigo ajustar, fechar qualquer diastema, qualquer desajuste que a gente possa ter causado durante o tratamento. Legal. Tá. Então, eu tenho feito isso ultimamente. Bacana.
Tem uma pergunta aqui, Flávio. Fala. Uma pergunta da Jéssica. Oi, Jéssica. Ela perguntou, ela falou assim, que mesmo seguindo esses procedimentos, às vezes percebo que o esmalte riscado, o que fazer? Ô, Jéssica, eu também. Não é só você, a Thalita também, todo mundo. O que eu acho que é o principal é a qualidade da ponta multilaminada de remoção. É esse que é o nosso calcanhar. Porque... Espera um pouquinho, Thalita. Sim. Daí eu começo... Esse que é o nosso calcanhar, porque essa ponta, muitas vezes, ela é muito agressiva, ela tem as lâminas muito fortes e é ela que agride o esmalte. Então, se fosse para dar uma dica para você, Jéssica, seria: compre a melhor ponta possível para remover esses dentes anteriores. Então, nem todas as multilaminadas têm amizade com o esmalte como essas que eu indiquei para vocês, a da Comet e a da Jet. Então, recomendo Mesmo essa sendo mais caras. O problema é que é sempre mais caro, né, Thalita? Mas tá vendo? Tem um motivo por ser mais caro, né? Exatamente. A Tayane tá perguntando quais são os polidores. Olha, polidor, eu indicaria para vocês da DH Pro. Entra aí no nosso computador, Thalita. Vai, fala aqui. Computador do marketing. Olha, tem umas pontas de remover resina da DH Pro, chama Orto. DH Pro Orto. Elas custam barato, elas custam R$10 cada pontinha dessa e são excelentes para dar polimento. Outra que a gente usa também é da Shofu. O modelo dela é Ceramiste. Ceramiste, como se fosse cerâmica. E ela vem com... Isso aí. Então, nesse kitzinho da... Coloca no nosso computador do marketing a Shofu Ceramiste, vê se você acha. Parei. Então, essas pontas, elas têm um pouquinho de sílica, essa da DH Pro, e a Ceramiste da Shofu, ela tem sílica, mas ela também tem os fragmentos diamantados e que acabam ajudando. Isso, essa aí é maravilhosa. Então, ela ajuda a dar polimento no esmalte, dá um acabamento ideal ao esmalte, tá? Perfeito. Ela tá perguntando qual o número da Jet. Da Jet? Peraí que eu já passo. Peraí que eu já passo. Peraí que eu já te falo. É a Jéssica também? Não, é a Tayane. É bom, né, também, porque como sua esposa ela é da dentística, ela já usa bastante material assim. Então, né? ajuda. Peraí que vai chacoalhar um pouco. Tá, fica à vontade. Peraí. Ó, vou mostrar as duas, a da Comet e a da Jet, tá? Ó. Abaixa um pouquinho aí. Aí. Querem anotar as referências, ó? Essa Dá é pra a ver, né? Comet. Isso. H22GK, a Comet. E a Jet, a referência é essa, ó. KK2158. Ótimo. Tá? São caras, mas vale a pena. Ótimo. Sempre assim. Tem mais uma pergunta aqui. Fala. O Gustavo Rossi perguntou qual resina você usa para contenção, para instalação de contenção. A mesma que eu uso para colar os brackets, a Transbond XT.
Eu gosto da Transbond para tudo. Ou, quando eu estou usando essa Brace Paste da American Orthodontics, eu também uso a Brace Paste para contenção e tem dado bom resultado também. Então, eu uso Legal. a mesma que eu uso para colar os brackets. Por quê? Por quê? Poderia usar uma resina de restauração. Só que a resina de restauração, na hora de colar ela é maravilhosa, mas na hora de tirar é um problema, Thalita. Ela é muito dura, ela é muito difícil remover. Ao passo que a Transbond não. Daí eu removo com facilidade no dia que eu for remover a contenção fixa. Tá? Legal. E após Pergunta. essa... Posso fazer uma pergunta também? Lógico. Pergunta. Pergunta que todo paciente faz. Até quando que vai ficar a contenção fixa? Não é boa a pergunta? Todo mundo faz isso. Muito boa. Responda. Resposta. Até quando você quiser seu dente nessa posição. Então a resposta é essa. Então a contenção vai ficar enquanto você quiser o seu dente nessa posição. Tá? Eu tenho falado isso para os meus pacientes, tem funcionado. Sim, verdade. É bem esse realismo mesmo, né? É. Não jeito. Porque não adianta falar 1 ano, 2 anos, 5 anos. Que não vai, né? E você faz algum controle, Flávio, também depois desse paciente que removeu o aparelho? Como que você aborda o paciente após isso? Olha, no início eu marco a cada 3 meses, marco a cada mês, 3 vezes a cada mês. Depois de 3 vezes mensais, daí eu começo a marcar a cada 3 meses. Marco umas 3 vezes e depois vou passando ou semestral ou anual. Então, eu começo com uma frequência maior e depois eu vou distanciando. Muito bom. E para a parte de esmalte, você depois você faz algum preparo, uma aplicação de alguma coisa depois? Que você faz Não. tudo? Não. Só polimento, só polimento. Joia. Muito bom. Aí feliz da vida, né? Sai sorrindo do consultório, paciente. Assim que é bom, né? É, muito bom. Deixa eu ver se o Ô, pessoal tem mais... Thalita, outra coisa. Aproveitar para conversar com os alunos. Sim, aproveita. Quem falou o tripé do Flávio? Ô, Wanda, a Wanda do mal. Aí, Wanda. Ô, Wanda, não, é que o meu tripé é o seguinte, meu celular estava num tripé e daí acabou a carga do celular, foi acabando, né? Então eu corri para a tomada antes que acabasse. Acho que é dessa. Sim. Então balança um pouquinho, mas... Mas foi. Ó, deixa eu comentar uma coisa com você, Thalita, que a gente está preocupado com esse problema do coronavírus, a gente está muito preocupado com o congresso da SPO. Então, aproveitar que a gente está aqui com os colegas, e a gente está muito preocupado como vai ser a programação do congresso numa situação que a gente não tem certeza o que vai acontecer daqui 1 mês, ou daqui 2, ou daqui 3. Então, a gente tem feito algumas reuniões à distância com a diretoria da SPO, com a empresa VM, que é a empresa organizadora do evento, e nós estamos vendo aí as possibilidades, inclusive, de adiar o congresso em função da não segurança que a gente tem para realizar um evento com um grande número de pessoas, como a gente tem feito, né, com 4, 5 mil pessoas ou mais até reunidas. Então, a gente tem estudado muito e a gente vai, nessa semana, já divulgar alguma solução para o problema. Perfeito. Então, até o EIO vai ser virtual, né? Mas postergar é uma saída, né, Flávio? Até as Olimpíadas de Tóquio serão mais postergadas ainda. Quem é SPO para enfrentar um negócio se a Olimpíada tá, não é? Pois é. Então, o que a gente está... A gente está estudando com bastante carinho, com bastante cuidado, para fazer alguma coisa bacana e viabilizar o congresso, que seja numa data mais adiante. Joia. Muito bom. Eu acho que é melhor também. Muito bom. Tem mais pergunta aqui, Flávio. Só 1 minuto, peraí. Senão o pessoal fica bravo. Você usa algumas dobras de finalização? É um assunto bem extenso, né? Uso. Sempre, eu prefiro dobra
do que muito elástico, às vezes. Às vezes eu sinto mais segurança em uma dobrinha para ajustar um determinado dente do que usar muito elástico. Então, eu uso elástico um período curto, 2, 3 meses no máximo, e daí ajusto com dobrinhas de finalização, sim, eu gosto de usar. Legal. Que mais? Tem mais aqui. O Marcos perguntou que opções de contenção fixa superiores você oferece e quando oferece? Eu também tenho usado a contenção higiênica, Thalita, superior. Então, aquela mesma contenção com os loopings, né? Quando possível, estendendo até o canino. Quando não possível, eu tenho uma fita, não sei se você conhece, ou se o Marcos, né, que perguntou? Marcos. Se o Marcos conhece, é uma fita da Reliance. Ela é uma fita como se fosse uma corrente achatada, como se fosse um fio de twist flex achatado. Então, esse material da Reliance, ele consegue caber num espaço interproximal menor. Então, é uma correntinha de contenção da Reliance. Legal. Achou aí, Thalita? Eu acho que sim. Aqui, ó. Essa? Essa mesmo, essa mesmo. Estão pegando as dicas aí, né, pessoal? Dicas ótimas. Cheio do... Nossos patrocinadores, né? Pois é, depois, né, conversar lá. Mais uma. A Michelle falou assim... Mia, eu não consegui abrir sua mensagem toda. Eu vou abrir comentário para você pôr a mensagem aqui aberta, porque ela veio faltando. Ela perguntou, até onde eu li foi... A remoção do bracket de cerâmico tem maior risco de trincas de esmalte. Agora o resto eu não consigo ler. Vamos ver se ela manda aqui a pergunta, se eu não conseguir ler. Tá muito grande. Bom, acho que ela tá... Depois, Mi, se você estiver por aí, manda aqui no comentário aberto, porque eu não consegui ler a sua pergunta. Enquanto ela fala, você quer terminar de falar, desculpa, do congresso, que eu acabei... Não, então, só dizer que a gente está se preocupando com isso. Estamos aí estudando as possibilidades e vamos ver o que a gente consegue fazer. Outra coisa que eu queria falar também, Thalita, daí seria interessante a gente divulgar, no site da nossa escola, do Instituto Veline, que é Instituto Veline, né, no Instagram, Instituto Veline, tudo junto, coloca aí no seu computador do marketing. Eu vou procurar. No site do Instituto Veline, ou também no Instagram do Instituto Veline, a gente está divulgando um evento que nós vamos fazer nessa semana. Isso, no dia 24 de abril. É uma jornada online para o estudante de odontologia. Qual que é a ideia dessa jornada? A ideia é a gente criar uma possibilidade de entendimento para o estudante, para o aluno de odontologia recém-saído do curso, ou então que está ainda na faculdade, criar uma consciência de como ele pode se tornar um melhor profissional. Então, a gente vai falar sobre multidisciplinaridade ou a clínica individual. Vamos falar especialização ou não. Vamos falar sobre os conceitos de estética, o futuro. Então, vai ser uma jornada acadêmica e que é gratuita, vai ser no dia 24, a partir das 15 horas, e que tem o apoio da Colgate. A Colgate está dando um grande apoio para a gente. E a gente gostaria de que vocês divulgassem, ajudassem a divulgar, porque eu acho que é uma oportunidade bacana para, principalmente esse pessoal que está aí encarando, enfrentando o início da carreira ou vai enfrentar nos próximos 1 ou 2 anos. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, tá aí o convite aí, tá tudo no site, né, Flávio? veline.com.br. Isso. Ou no veline.com.br, né? O Veline é com 2 L's e I no final.
ou então no Instagram do Instituto Veline, que é Instituto Veline, tudo junto. Perfeito. Tá joia. Tá bom? Aqui, ó, ela perguntou aqui aberto. Você quer ler ou eu leio? Você tá lendo? Não, lê você, Thalita. Ó, a remoção do bracket de cerâmica tem mais risco de trincas de esmalte, se comparado ao bracket metálico. Sim, né? Você utiliza algum cuidado adicional? Adorei a dica da pistola Zatti para o metálico. Michele Sendic, minha querida amiga da USP. Ó, Michele, seguinte, a minha dica para o bracket cerâmico é use um bracket cerâmico que tenha um sistema de remoção. Não adianta tirar um bracket cerâmico ruim com uma técnica perfeita. Não é isso que vai resolver. Então, a minha preocupação no bracket cerâmico é adquirir um bracket cerâmico de qualidade. E daí eu sei que a qualidade da remoção vai ser boa. Legal. Mais uma pergunta aqui. Tá muito bom, hein? Bombando de pergunta. O Gustavo perguntou se tem alguma dica para confecção da contenção com essa fita. Não, é porque eu não tive sucesso com ela, aquela fita que você mostrou. Tenho sim, Gustavo. Peraí. Peraí que eu não posso tremer a mão, que senão a Wanda fala do meu tripé. Ó aqui, ó. Espera um pouquinho. Ó, tá aqui a fita da Reliance. Vocês estão enxergando? Então, Sim. tá enxergando, né? Tudo bem? Uhum. Então, aqui é a fita da Reliance. Horrível de trabalhar. Por que ela é horrível de trabalhar? Porque ela é flexível, Thalita. Ela é Sim. toda molenga. Uhum. É difícil. Então, o que eu fiz? Eu moldei o paciente, assentei a fita exatamente como eu queria. Daí eu uso o próprio adesivo, o bonde, e eu lambuzo a fita com o bonde. Polimerizo. Depois que eu polimerizo, olha aqui como fica, ó. Ah, que Daí a dica fita fica boa. uma contenção exatamente na forma do dente. Moldada. Então, olha que dica interessante. É a própria fita que é muito difícil manipular realmente, mas que se você fizer no modelo e colocar o bonde, pronto, daí ficou fácil fazer adesão, olha. Daí eu coloco o condicionador, né, o adesivo, posiciono, faço a mesma coisa, colo primeiro nos caninos e depois colo os demais dentes. Olha lá. Uhum. Deu para Muito ver? bom. Uhum, perfeito. Aí tem um ajuste oclusal depois ali, né? Que às vezes fica pegando, não fica? Ah, sim, sim. No anterior é sempre um risco maior de desajustar, né? Então, Uhum. a gente tem que checar ali a altura, se dá, se não dá, Tá, e depois perfeito. fazer um ajuste oclusal. Outra pergunta aqui que está acabando o nosso tempo. Para É. contenção móvel, para contenção móvel superior, você usa Hawley ou encapsulada? Acho que já falou, né? Você costuma usar fixa, Não, né? mas é uma boa pergunta, porque alinhador, encapsulada, vamos dizer, um alinhador. Por exemplo, uma placa que você estampou no consultório. Uhum. Qual o problema desse tipo de contenção? O problema é que você não tem intercuspidação. Você não tem liberdade de extrusão do dente. E, eventualmente, um dente que esteja mal ajustado, ele não vai se ajustar sozinho. Então, a contenção Hawley, a contenção com arco contínuo, que eu costumo usar, o Hawley com arco vestibular contínuo, ela permite que o dente extrua um pouquinho e chegue na oclusão ideal. Faça o Então, assentamento, né? se eu não conseguir usar uma contenção fixa, daí eu peço para o paciente usar um Hawley com arco contínuo só à noite. Perfeito. Seria a alternativa, tá bom? Perfeito. Flávio, quero te agradecer pela presença. Foi muito gostoso. Já está acabando o tempo, Que nem bom. passar. Pessoal, depois Que vocês bom. anotem todas essas dicas. Obrigada mesmo. Uma ótima quarentena para você. E Obrigado voltaremos para mais você também, fortes, né? Thalita. E ó, vamos, Cati, olha, quem tiver então tranquilo, quem tiver
em casa, quem tiver tempo, no dia 24 às 3 da tarde vai ter essa jornada acadêmica aí que eu acho que vai ser bem bacana, tá bom? Que legal, obrigada, viu, Flávio? Um Então tá abraço bom. para você e para a Até mais, família. Thalita. Obrigada. Um beijo. Obrigado, Beijo, pessoal. tchau. Valeu. Pessoal, muito obrigada pela presença, foi maravilhosa, né? Ficará guardada aí 24 horas para vocês assistirem e depois estará no meu canal do YouTube. Estaremos agora a próxima, dia 22. Oi! Tudo bem, Flávio? Ó, Muito bom te receber aqui nesse. Muito bom te receber aqui nesse projeto. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite. obrigado a você pelo convite, Thalita. É uma honra estar aqui participando, vai ser ótimo. A gente bater um papo aqui. Muito aluno aqui meu